Jó, Bíblia Original Codex, página 74. Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Todos os seres vivos sabem quem é o seu verdadeiro Deus e Criador. Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. O ouvido não experimenta as palavras como a língua experimenta a comida. A sabedoria se acha entre os idosos. A vida longa traz entendimento. Deus é quem tem sabedoria e poder. A ele pertence o verdadeiro aconselhamento, a verdadeira sabedoria. O que ele derruba não se pode reconstruir. Aquele a quem ele aprisiona, ninguém pode libertar. Se ele retém as águas, predomina a seca. Se as soltam, devastam a terra. A ele pertence a força e a sabedoria, tanto o enganado quanto o enganador. A ele pertence revelare. Que lição de dualidade de Salomão em Provérbios 8. A sabedoria personificou, e aqui está dualmente revelada na história de vida de Jó. Ele despoja e demite os conselheiros e faz os juízes de tolos, tira as algemas postas pelos reis e amarra uma faixa em torno da cintura deles, despoja e demite os sacerdotes e arruína os homens de sólida posição, cala os lábios dos conselheiros de confiança e tira o discernimento dos anciãos, ou seja, o Criador cala os lábios dos ministros do serviço de inteligência, da polícia, das forças armadas, do poder judiciário e a pirâmide hierárquica da vida humana. O Criador interfere para o mal o tempo todo, derrama desprezo sobre os nobres e desarma os poderosos, revela coisas profundas das trevas e traz à luz densas sombras, dá grandeza às nações e as destrói, faz crescer as nações e os dispersa. Iluminare. Desde que o mundo é mundo, o Criador pré-estabeleceu que tudo que subir cairá. É a força da gravidade espiritual, é o sistema do absoluto para o mundo, o sistema gravitacional metafísico. Tudo que subir cairá, nada ficará em cima sem cair, e nada do que está embaixo desejará permanecer embaixo. É uma cadeia alimentar, é uma pirâmide de Maslow, é um show de Truman. Priva da razão os líderes da terra e os envia a perambular num deserto sem caminhos, andam tateando nas trevas, sem nenhuma luz. Ele os faz cambalear como bêbados. Jó 13. Jó continua: meus olhos viram tudo isso, meus ouvidos ouviram e entenderam. O que vocês sabem, eu também sei. Não sou inferior a vocês, mas desejo falar ao Todo-Poderoso e defender a minha causa diante de Deus. Vocês, porém, me difamam com mentiras. Todos vocês são médicos que de nada valem. Se tão somente ficassem calados, mostrariam sabedoria. Escutem agora o meu argumento. Preste atenção à réplica de meus lábios. Vocês vão falar com maldade em nome de Deus? Vão falar enganosamente a favor dele? Com certeza ele os repreenderia. Vocês não têm medo? Se vocês acham que ele pode ter me colocado nessa situação de morador de rua, no lixão da cidade, o que pensam que ele poderá fazer com vocês? As palavras que vocês citam são provérbios de cinza. Aquietem-se e deixe-me falar, pois eu os ouvi em silêncio. Aconteça-me o que me acontecer, eu tenho direito de desejar morrer, embora ele me mate. Ainda assim esperarei nele, defenderei os meus caminhos diante dele. Aliás, isso será a minha libertação, pois ninguém teria a ousaria apresentar-se a ele. Jó
Bíblia Original Codex, página 75. Escutem atentamente as minhas palavras, que os seus ouvidos acolham o que eu digo. Já estou preparado para estar diante dele. Então Jó olha para os céus simbolicamente e diz: concede-me só estas duas coisas, ó Deus. Afasta-te de mim a tua mão, e não mais me assuste com os teus terrores. Revelare. Só quem assistiu desde o primeiro capítulo sabe de quem é esta mão. Revelare. Na Suméria, há mais de 5.000 anos antes de Abraão, Satanás era o senhor na terra, ou seja, Senhor da matéria, e Deus é o Senhor da imatéria. Jó continua orando: chama-me e eu responderei, ou deixa-me falar e tu responderás. Quantos erros e pecados cometi? Mostra-me a minha falta e o meu pecado. Atormentarás uma folha levada pelo vento? Perseguirás a palha? Pois fazes constar contra mim coisas amargas e me fazes herdar os pecados da minha juventude. Quão amargo é tentar encontrar uma justificativa, uma resposta para o meu sofrimento. Acorrentas os meus pés e vigia todos os meus caminhos, pondo limite aos meus passos. Assim, o homem se consome como coisa podre, como a roupa que a traça vai roendo. Jó 14. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha, vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Fixas o olhar num homem desses e o trarás à tua presença para julgamento? Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número dos seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Por isso desvia dele o teu olhar e deixa-o até ele cumprir o seu tempo como trabalhador contratado. Para a árvore, pelo menos a esperança, se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água ela brotará e dará ramos, como se fosse uma muda plantada. Mas o homem morre e morto permanece, dá o último suspiro e deixa de existir. Assim como a água desaparece do mar e o leito do rio perde as águas e seca, assim o homem se deita e não se levanta até quando os céus já não existirem. Os homens não acordarão e não serão despertos do seu sono, se tão somente me escondestes na sepultura e me ocultastes até passar a tua ira, se tão somente me impusestes um prazo e depois te lembraste de mim. Quando o homem morre, acaso tornará a viver? Durante todos os dias esperarei pela minha dispensa. Revelare. Jó prova que oração é desejo, e mais do que isso, oração é pensamento. Sua oração não é ritualística, mas tão somente uma fórmula particular de filosofar, desabafar, fazer terapia falando com o autor da confiança e da fé. Oração é somente pensar e desejar. Provérbio de Aquel. Não existe oração em pensamento, mas todo pensamento é uma oração. Com base em Jó 14, Salomão continua escrevendo a história dual de Jó. Chamarás e eu te responderei. Terás anelo pela criatura que as tuas mãos fizeram. Por certo, contarás então os meus passos, mas perdoarás os meus erros. Mas, assim como a montanha sofre erosão e desmorona, e a rocha muda de lugar,